Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Certamente, muitos de vocês, assim como eu, quando termina o dia, devem ficar se perguntando: qual será a pataquada que Bolsonaro irá apresentar amanhã? Bem, desta vez ele organizou um grupo de empresários para poder pressionar os governadores no sentido de que rompa com o isolamento social. Os governadores, ou melhor, parte dos governadores, considerando a gravidade da situação, tomaram medidas que são chamadas de lockdown, ou seja, um fecha tudo, em seus estados, no sentido de proteger a população. Outros governadores que ainda não fizeram também estão caminhando no mesmo sentido, pois a situação a cada dia se agrava cada vez mais. E a Organização Mundial de Saúde continua orientando de que o isolamento social é o único remédio até então para contrapor o coronavírus. Mas, infelizmente, o presidente do Brasil continua caminhando na contramão da Organização Mundial de Saúde e daquilo que os governadores estão fazendo, lamentavelmente. E todas as vezes que se fala do assunto, o presidente da República alega a questão da economia, que a economia vai entrar em colapso e que a situação irá ficar pior. Ora, por que só no Brasil que tudo irá acabar em relação ao coronavírus? E também é bom lembrarmos o seguinte, que não existe economia sem povo. Primeiro lugar é manter a vida do povo. A economia sem povo não existe. A maioria dos países no mundo tem disponibilizado recursos, e bem maior do que o Brasil disponibilizou, e nem o que o Brasil disponibilizou ainda não foi pago a primeira parcela, mas esses países têm procurado manter a população isolada, pois entendem que quanto mais rápido passar a pandemia, mais rápido também irá retomar o crescimento da economia. Bolsonaro não entende assim ou finge não entender assim. E na fala que ele fez junto com os empresários, ele pressionando os governadores, inclusive ele não entende ou finge não entender que ele é presidente de um país federado e de uma república e que ele deveria respeitar os governadores mesmo com suas divergências políticas. E principalmente no momento quanto esse que nós estamos vivendo, onde todos os dias vidas e mais vidas são perdidas em função da pandemia coronavírus. Portanto, ele só fala na economia. Mas vamos ver alguns dados para nós entendermos se o Brasil é tão pobre assim que não pode ultrapassar essa barreira e sair vivo lá na frente. Ora, o Brasil é o segundo país no mundo com a maior concentração de riquezas. Só existe um país no mundo que tem concentração de riqueza maior que o Brasil. Trazendo isto para números, é o seguinte: 1% dos mais ricos no Brasil, e aí eu fiz questão de traduzir isso em números, 1% de aproximadamente 210 milhões de brasileiros, 1% vai dar 2 milhões e 100 mil. 2 milhões e 100 mil dos mais ricos no Brasil, eles concentram aproximadamente
30% da nossa riqueza. E quando você joga este número para 10% dos mais ricos, e 10% dos mais ricos são aproximadamente 21 milhões de pessoas, eles concentram 42% da riqueza do nosso país. Então, vejam vocês o porquê também que o nosso país é tão rico e ao mesmo tempo é tão pobre. Isso se explica pelo fato da grande concentração de riquezas. Como pode, num país de 210 milhões de habitantes, 21 milhões desse povo concentrar quase a metade da riqueza deste país? E é com essa gente que Jair Bolsonaro se articulou hoje no sentido de pressionar os governadores para romper o isolamento social. Bolsonaro faz isso porque ele não tem o mínimo de compromisso com a classe trabalhadora e com o povo pobre. Uma vida a mais, uma vida a menos que morre, para ele isso não faz sentido nenhum. E ele já disse isso em outros momentos. Bem, mas em função da pandemia, esse presidente Jair Bolsonaro liberou para os bancos 1,2 trilhões de reais. Bancos estes que no ano de 2019 tiveram o lucro seguinte. O Itaú, por exemplo, teve um lucro líquido em 2019 de 27 bilhões de reais. O Bradesco teve um lucro líquido de 23 bilhões de reais. O Banco do Brasil teve um lucro líquido aproximado a 19 bilhões de reais. E o Santander teve um lucro líquido de 14 bilhões de reais. Aí eu pergunto, o período da pandemia do coronavírus irá falir esses bancos? Onde é que esse povo vai com essa dinheirama toda que num período aí de uns 3, 4, 5 meses de pandemia eles irão fechar as portas? Bom, e o povo pobre, o povo trabalhador? Fica sem proteção nenhuma? Mas é isso mesmo que Jair Bolsonaro pensa e faz. Salva os ricos e os pobres que se dane. Daí, minha amiga, meu amigo, vale também mais uma vez para nós analisarmos a importância que o trabalhador tem. Vejam vocês que não é o capital que produz riqueza. Se o capital produzisse riqueza, o Bolsonaro não estaria questionando a falência da economia do Brasil. Porque dinheiro os ricos têm, dinheiro os empresários têm. E por que eles não estão produzindo riqueza? Porque quem produz a riqueza são os trabalhadores. Quem produz riqueza é a força de trabalho. Então, nunca se esqueça disso. O dinheiro não fabrica riqueza. Quem fabrica riqueza é eu, você, que trabalha, que derrama o suor. É a força de trabalho que produz a riqueza. Mas no fundo, a preocupação do Bolsonaro não é a economia em si. A preocupação do Bolsonaro está nas eleições de 2022. Ele se elegeu presidente da República em 2018, nunca desceu do palanque, porque vive atacando um ou outro que se aparece em projeção no país. Ele atacou aquele Mandetta lá, que era ministro da Saúde, porque ele estava pegando projeção nacional, derrubou o cara. Derrubou o Marreco, lá o tal do Moro, que é farinha do mesmo saco do Bolsonaro, mas que também estava se projetando. Vive atacando o governador João Dória,
o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, e aí eu quero abrir um parênteses para dizer que eu não tenho nenhuma simpatia para nem Dória nem Witzel. Para mim, eles são farinha do mesmo saco do Bolsonaro, mas é inegável que nesse momento da pandemia eles têm tido uma atitude diferente, né? A divergência entre eles é apenas de métodos, mas defendem o mesmo projeto. Mas Bolsonaro vive atacando o Dória, inclusive alegando que o Dória é comunista. Imagina, meu amigo, o Dória é comunista, hein? Então, qual a preocupação do Bolsonaro? É lógico que com a pandemia a nossa economia retrocedeu. Mas é bom lembrarmos que no ano de 2019 ela cresceu apenas 1,1%. Né? E aí, com a economia paralisada, o Bolsonaro tende a perder popularidade. Aliás, no atual momento, nós estamos atingindo quase 50% de rejeição a Jair Messias Bolsonaro. Graças que o povo está percebendo que esse homem só tem a prejudicar o nosso povo e que, independente de pandemia ou não pandemia, não existe outro caminho a não ser tirar, do ponto de vista legal, porque existe motivo de sobra para isso, esse homem da presidência da República. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, eu vou ficando por aqui. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu joinha para que nós possamos continuar existindo. Volto a dizer, as notícias como elas acontecem, você não vê nos meios de comunicação oficiais. Só aqui você consegue ver os fatos da forma que eles acontecem. Um grande abraço e até a próxima.